Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma reflexão sobre o livro. O livro de hoje é o livro do Feynman, mais um do Feynman. O Feynman tem vários livros, de forma muito didática, tem livros de graduação, inclusive, do Feynman Física em 3 lições. É muito didático o livro dele. Até mesmo para quem faz graduação, né? Ele foi professor durante anos, professor de física norte-americano, e ele ganhou um prêmio Nobel da parte da eletrodinâmica quântica. Ele trabalhou dentro do ramo da quântica, né? Então o pessoal gosta muito dele, mas não é uma quântica mística, né? É uma quântica dentro da ciência, né? Da física. E aí tem os livros dele, dentre as maneiras dele lecionar. Ele tinha uma maneira muito interessante, que era simplificar as palavras que ele usava, usar as palavras mais simples que podia, treinar enquanto ele falava com ele mesmo, como se ele estivesse explicando alguma matéria, e sempre estudar sobre o tema, fazer esquemas e estudar sobre o tema. Primeira coisa é estudar sobre o tema. Se você quer saber sobre um assunto, o que tem que fazer? Estudar sobre o tema, né? Isso é inevitável. Depois tornar aquele texto, escrever, né? Fazer um texto, simplificar as palavras, tentar falar da forma mais simples possível o conhecimento, né? A gente tem o Marcelo Gleiser, que é um físico brasileiro. Ele escreve de maneira fantástica, porque ele escreve da forma que as pessoas gostam de ler, de ouvir, e de uma forma simples, né? Física é de uma forma simples, de uma linguagem simples. Não quer dizer que a física e suas leis sejam simples, né? Não é isso. É que a forma de atrair as pessoas para a física deve ser simples, de uma forma simples. Então o Feynman fazia isso, nós temos o Gleiser que faz isso também. Mas a questão aqui é sobre o livro, né? O livro do Feynman hoje aqui na análise é o livro sobre as leis da física, né? Então vai falar, obviamente, sobre as leis da física, né? Então ele vai começar lá no primeiro capítulo falando que a análise científica ela se dá através de ritmos padronizados. Então exige-se que se tenha um padrão, e esse padrão são as leis físicas, né? E a partir daí você pode generalizar algum conhecimento, como a gravitação com Newton, né? O Newton contou aí com uma valiosa arcabouço de dados do Tycho Brahe. Tycho Brahe fazia a olho nu as observações dele das estrelas, né? E ele observava à noite, e depois de um certo tempo, curiosamente, morre ali quando nasce o Newton, Tycho Brahe, e aí o Newton pega esses dados dele para fazer a experimentação, e aí o famoso personagem da maçã, né? Ao observar a maçã caindo, Newton formula, a partir daí, né, a hipótese de que a Lua também estaria sujeita à mesma atração gravitacional que faria com que a maçã atrai a Terra e a Terra atrai maçã, só que como a maçã tem uma massa pequena, então a maçã que vai ser atraída pela Terra. E assim, pelo Sol atrai a Terra, e a Lua também é atraída pela Terra, porque são fenômenos, são leis, são padrões que se repetem, né? Então, por isso que ao passar perto do Sol, né? Porque nós temos que as elipses são a forma com que os planetas giram ao redor do Sol, nosso sistema solar. Vamos só falar do nosso sistema solar, porque o universo existem trilhões de estrelas, mas vamos só falar do nosso sistema solar para a gente não se perder muito nas ideias aqui, porque é muito fácil viajar nas ideias com a questão do universo, né? Então a Terra, ele ao girar, chegar próximo, né? Esse giro, ele chega mais perto do Sol, acelera, e depois desacelera quando está mais longe do Sol. Isso porque quando se aproxima, né? Quando dois corpos se aproximam, a força de interação gravitacional é maior. Então, por isso que há uma acelerada
dá uma acelerada aí na Terra quando a Terra está passando próximo do Sol, e depois quando ela se afasta do Sol, ele dá a velocidade diminui. Isso a gente chama de aceleração, quando a variação de velocidade para qualquer objeto, né, é uma generalização. Então, se vale para um corpo, vale para o carro, vale para uma pessoa com uma bicicleta, vale para uma bola. Então, essa generalização das leis da física são válidas graças à sua característica reducionista, que é possível analisar, por exemplo, todo o sistema solar dos 8 planetas a partir da análise da Terra, né? Essa é a questão reducionista. Tu não precisa conhecer, ir lá em Netuno para saber provisoriamente, estatisticamente, o que pode acontecer com Netuno ao redor do Sol. Claro que há algumas peculiaridades que não vamos entrar em questão aqui. Então, o que se tinha antes das análises do Tycho Brahe eram análises como se os planetas fossem movidos por anjos, né? E que os anjos faziam os movimentos dos planetas, né? E após com Galileu, que se começou a questionar, Galileu inclusive foi quase submetido à morte, né? Ele ficou em prisão domiciliar, mesmo assim ele sofreu nas mãos das crenças religiosas da época. E aí ele investigou, ele aperfeiçoou o telescópio, porque ele pegou o telescópio. O telescópio foi algo que foi inventado pelos holandeses para a guerra, e aí o Galileu, em vez de fazer a guerra, contribuir para a guerra, ele olhou para o céu. E ao olhar o céu, ele investigou os planetas pela experimentação. O Galileu tem essa marca, pela experimentação. Nós tínhamos Tycho Brahe, que observava o espaço sem telescópio, nada, apenas com o olho nu, apenas observando noite após noite. E o Galileu, ele já tem o telescópio e ele usa os pêndulos que ele tem como experimentos para fazer essas análises. Para contar o tempo, ele usa esse pêndulo para o tempo, né? Porque é o tic-tac do relógio, tic-tac, tic-tac. Ele usa para contar, né? Porque a gente não tinha relógio digital na época, né? De Galileu. Então Galileu usava, o pai do Galileu era um músico, né? Então por isso que ele estava muito associado à questão da música. E ele desenvolve o princípio da inércia, né? Que é aquele princípio que todo o corpo se mantém em movimento, a não ser que uma força haja no sentido contrário.